Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, pessoal da CBN, eu sou o Márcio Atala e o Bem-Estar em Movimento está começando. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma sensação que às vezes aparece, um certo friozinho na barriga, uma certa sensação de querer fugir de alguma situação, um enjoo, um suor, enfim, alguns sintomas que me parecem ser de ansiedade. Ou será que é só nervosismo? Eu não sei. Para falar sobre esse tema que está tão na moda, que é a ansiedade, eu tenho um convidado muito especial, o doutor Leandro Roberto Teles, médico neurologista, escritor, palestrante, formado e especializado pela Universidade de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Ele também é autor do livro O Cérebro Ansioso, entre outros. Antes de mais nada, doutor Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar seu conhecimento com o pessoal aqui na CBN. A gratidão é toda minha. Esse tema é um tema muito palpitante, eu adoro falar sobre isso. Então é um prazer estar aqui com você e dividindo esse espaço com os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, a primeira pergunta clássica é: o que define a ansiedade? Eh, Ela tem, imagino que um lado bom, até pela sobrevivência da nossa espécie, mas o que define a ansiedade quando ela é boa e quando ela não é tão bem-vinda? A colocação é precisa. A ansiedade, na verdade, ela é um pacote, um pacote de transformações emocionais, intelectuais e físicas. A gente aprendeu isso ao longo da evolução das espécies. Então, o ser humano, diante do novo, diante do desafio, diante do risco, ele lança a mão de uma série de adaptações que deixa ele mais focado, tomada mais rápida de decisões, deixa o músculo mais reativo, as pupilas mais largas, a pressão um pouco mais elevada. Então, todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente ansiedade em algum grau. Qual que é a ansiedade boa? A ansiedade do bem? É aquela que tem um alvo. Então, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, ela acontece com uma intensidade aceitável, por uma duração aceitável, e ela me prepara para o enfrentamento, ela me prepara para correr ou para lutar. Então, é natural que, antes de uma prova importante, eu me sinta ansioso. Antes de uma entrevista de emprego, eu me sinto ansioso. Antes de um encontro amoroso, eu me sinto levemente ansioso. Isso vai canalizar a minha energia física, mental, vai me tornar mais capacitado. Inclusive, vai aumentar minha chance de sobrevivência, porque na ansiedade o coração bate mais rápido, a respiração ela fica mais frenética, a minha pupila dilata e eu fico mais alerta com o geral, né? Então, para lutar ou para correr, o meu músculo ele fica mais reativo. Agora, existe a doença, a ansiedade. Tem um momento, né, onde a ansiedade ela perde essa capacidade de proteção e ela começa a paralisar. E é uma doença comum. 10% da população brasileira padece de doença ansiedade. TAG, transtorno do pânico, fobias. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que aí você não tem um alvo muito claro. A pessoa ela tem o disparo de acordo com imagens mentais ou do nada. A intensidade é muito maior, então os sintomas eles se atropelam, dificultam, causam sofrimento. Então aquilo que era para proteger passa a ser uma doença per se. Aquela pessoa ela passa a sofrer, tem um rendimento escolar, social, emocional negativo, e isso passa a ser uma doença. Uma das doenças mais incapacitantes e que pode, inclusive, abrir a janela, abrir portas para outras doenças, como depressão, abuso de substâncias, doenças físicas. Então, o limite entre o normal e o patológico é o conjunto da obra, a intensidade e o limiar desse gatilho. Olha, esse programa ele devia durar 3 horas e meia, né? E não 30 minutos, porque só em cima dessa sua definição eu quero trazer vários pontos. E aí vamos ver se eu não vou esquecer nenhum deles. Primeiro deles é quando você fala ali que isso é uma adaptação que aconteceu durante centenas de milhares de anos, que fez o ser humano sobreviver, né? Então, quando você vai decidir entre caçar, entre, enfim, fugir, você se depara com um leão, né? Então, sua pupila dilata,
o sangue vai para a musculatura, você dispara uma série de hormônios que vão te preparar para o movimento. E aí, quando você tem essas reações todas no corpo, uma dessas reações é que o corpo mobiliza, disponibiliza gordura para ser queimada como fonte de energia. O fato é que hoje, talvez 95% das situações que geram a ansiedade, elas não têm o movimento depois, né? Então você mobiliza toda essa gordura para ser queimada como fonte de energia e ela, na grande maioria das vezes, não é. E aí você começa a acumular ali também uma certa gordura visceral, uma certa gordura na região do abdômen, que isso vai ser gatilho para diversas outras doenças crônicas. Então a gente vê que é tudo muito ligado, né? Mente, corpo, é saúde integral, corpo são, mente sã. É por aí? É por aí, perfeitamente. O sistema de ansiedade ele tem que ser ligado de vez em quando. Então, a gente tem um sistema que é um sistema finito, ele gasta muita energia, ele usa hormônios como o cortisol, as vias do cortisol, a adrenalina. Então, ele é uma antecipação. É como se você pudesse, de vez em quando, acelerar o carro para fazer uma ultrapassagem, para se prevenir de um acidente. O problema é que hoje a gente vive num mundo que ele é fomentado com expectativas, com urgências, onde a velocidade, o grau de cobrança, hoje a gente rouba do sono em prol da vigília. Então hoje a gente já roda no cheque especial. A gente tem que entregar, entregar, entregar. E você falou uma coisa muito interessante. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo preocupado e o leão em si não existe. Então não existe um enfrentamento. Você pega tudo isso e coloca ao lado o sedentarismo, essa energia ela fica muito mal gerenciada e passa a ser, sim, a mola propulsora de outras doenças modernas, como a obesidade, como os distúrbios de sono, como a hipertensão, a dislipidemia, o mau gerenciamento da glicose. Então, a gente precisa entender hoje o mundo que a gente criou, porque o cérebro, eu brinco que é o cérebro velho no mundo novo, né? É o cérebro que ele aprendeu a reagir desta forma, ele é meio camaleão, eu falo. Se você oferece guerra, ele vai para a guerra. O problema é que a gente agora pintou o rosto, foi para a guerra e a gente não sai mais da guerra. A gente está embebido em cortisol e adrenalina. É óbvio que a gente vai pagar o preço na saúde física, no teor da imunidade, nos relacionamentos afetivos, na capacidade de se proteger em saúde mental. Então, a gente precisa começar a discutir esse tema. Eu gosto muito dessa sua fala, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele foi se moldando, né, geneticamente durante, que nem eu falei, centenas de milhares de anos. E esse ambiente, aí é que eu quero chegar. Você tocou no ambiente, né? Esse ambiente em que a gente está envolvido, com muito estresse, com muita informação, deixa a gente, talvez, ligado, né? Ou sujeito a muito mais expectativa, ansiedade, muito mais demanda do que talvez a gente suporte, né? Então eu costumo dizer que quando numa sala de aula você tem 20 alunos e um, dois estão indo mal, provavelmente esses alunos têm algum tipo de dificuldade e tal. Agora, quando você olha a sala de aula e começa a ver que, pô, 14, 15 estão com dificuldade, a gente tem que ver que esse meio ambiente não tá funcionando. O que a gente percebe das doenças da mente, especificamente na ansiedade, é que, devido a uma demanda muito grande de compromissos, de informações, as pessoas acabam ficando, reagindo a tudo isso e acabam criando um estado que eu diria de ansiedade que deixa de ser normal. É por aí? O nosso ambiente tem provocado isso? É por aí, sim. E eu gostei muito da sua colocação. Esse pensamento é muito interessante. Quando você tem uma doença rara, infrequente, você vai atrás de causas individuais. Agora, se uma sociedade inteira adoeceu juntas, e aí a gente está falando de problemas que são extremamente frequentes, como depressão, ansiedade, síndrome do esgotamento profissional, a gente está falando mais do que um terço da população. Então, a gente precisa buscar, sim, determinantes coletivos, determinantes culturais, determinantes sociais, desse nosso adoecimento. Então, eu acho, sim, que a nossa sociedade ela evoluiu, então a gente precisa falar sobre informática, sobre a internet das coisas, sobre as redes sociais, sobre o grau de expectativa, sobre a relação com o tempo,
das coisas, né? Hoje as coisas estão aceleradas e o tempo da natureza ele não é recuperado, sobre as formas de pausa e de recuperação num ciclo dito circadiano, que dura um dia. Então, a gente está realmente vivendo de uma forma onde o boleto vai chegar na forma de saúde mental. Eu acho que não é tudo culpa do ambiente. É lógico que a gente também carrega tendência genética, biológica, a problemas de saúde mental. A gente tem questões também de histórico de vida, oscilações hormonais, problemáticas individuais, mas eu acho que nesse mosaico, sem dúvida, existe uma grande peça que é o jeito que a gente vive hoje. O grau de expectativa, o grau de cobrança e de perfeição, a intolerância que a gente tem ao erro, à pausa. A gente realmente fomentou um mundo onde o perfeccionismo acaba sendo a regra, né? E isso é impossível de ser dado, de ser fornecido. Com isso, a gente vive sempre com uma frustração. E aí vai entrar, lógico, a má alimentação, vai entrar o sedentarismo, vai entrar o prazer efêmero, que vai sequestrar muito dos nossos minutos, da nossa energia. E aí a gente tem a tempestade perfeita para a síndrome do pânico, para a depressão, já tinha a tendência genética, já tinha a questão biológica individual, e aí surge a tempestade perfeita para as mazelas e para os problemas de saúde coletiva. Eu gosto muito dessa expressão tempestade perfeita, é uma coisa que eu costumo usar muito, que hoje você tem tudo jogando contra o nosso corpo, né? Você tem um excesso de tecnologia, saiu um estudo do Martinez, um pesquisador espanhol, mostrando que nas últimas 2 décadas na Espanha, por conta da tecnologia, as pessoas lá na Espanha têm gastado 600 calorias a menos. A gente tem um cérebro que não está preparado para recusar tanta oferta de alimento, né? Então as porções vêm maiores, a tendência é que a gente coma mais. E aí você tocou em 2 outros pontos. O sono, que a gente vai falar aqui um pouco, né, do ciclo circadiano e tudo, e hoje, muito por conta de uma série de demandas e por conta de luminosidade, parece que a gente sabota e tenta não respeitar esse ciclo sono-vigília, dia-noite. E você tem um outro aspecto, que acho que também é novo, nos últimos 20, 30 anos, se eu pegar a minha época de adolescente, a gente tinha que ter muito mais paciência, né? Eu costumo falar que, por exemplo, eu saía de manhã de casa e se eu quisesse saber quanto que tinha sido um jogo, eu tinha que colocar no rádio e torcer muito para entrar algum boletim falando quanto tinha sido o jogo, senão eu ia saber só chegando na faculdade, na escola e conversando com os amigos. Se eu tinha uma lição de casa, eu tinha que pegar um livro, uma Barça, aí os mais novos nem vão saber o que é isso, a gente tinha que estudar e tal. Hoje, você tem um imediatismo que vem para o bem, né? Então você tem uma questão de trabalho, de produtividade que acaba sendo acelerada, mas você tocou num ponto que é a expectativa e a cobrança do você cumprir, de você meio que ser perfeito, de você ter que entregar nos prazos, e isso gera uma ansiedade muito grande. Ou eu estou enganado? Não, você está perfeito. E isso começa desde muito cedo, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles estão sendo criados num ritmo de imediatismo, numa dificuldade de controle de impulso, que é muito complicado, uma dificuldade de esperar, a gente chama de uma intolerância ao ócio, né? Sendo que alguns procedimentos naturais dependem de tempo, alguns processos de reparação. A gente aprendeu isso em ecologia, né? Que as energias precisam ser renováveis, elas precisam se renovar ao longo de um dia, uma semana e um mês, e o nosso corpo não, a gente leva ele às últimas consequências, sempre achando que um dia vai dar tempo de fazer o caminho de volta. Lógico, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para mudar um hábito, mas quanto antes, melhor. E eu acho que a gente tem que discutir este grau que a gente tem hoje de depressão, ansiedade, a precocidade que a gente tem de doença em saúde mental, a dificuldade que é hoje aguardar. A gente hoje cria as pessoas dentro do mundo de virtualismo, de rapidez, de velocidade. A gente treina num campo e joga no outro, né? A gente treina as crianças com a tela de celular e depois, quando ele vai jogar o jogo de cá, tudo é diferente. Os relacionamentos, os prazos, as frustrações. E aí é difícil, porque daí surge essa questão da recompensa, né? Da dopamina, da recompensa, da adrenalina. A gente acaba ficando um pouco viciado nessa ansiedade, nesse tempo das coisas que são absolutamente insustentáveis. Para piorar, vem o trabalho com uma série de exigências, exigindo 8, 10, 12 horas,
5 dias de trabalho por 2 de descanso, 11 de trabalho por 1 de férias, e a gente acaba ficando culpado, né? A gente sente culpa por Pô, descansar, por não entregar ou por escolher um pedacinho do bolo para a gente, né? A gente não consegue mais encontrar nas nossas 24 horas que eu cuido do que eu gosto, do que eu quero, da forma. Então a gente vai abdicando, e aí começam os problemas, óbvio, metabólicos, óbvio, físicos e muito também de origem emocional e até cognitiva, porque a gente colhe também cognitivamente, com desatenção, com déficit de memória. Então a gente cobra performance de robô para um sistema que não é robótico. Com isso a gente perde criatividade, entrega quantidade, não entrega qualidade e vai colher em saúde mental. Hoje muita gente me procura os médicos com o sistema bugado. Meu sistema bugou, Leandro. Eu estou sentado na minha cadeira, no meu sofá, meu coração dispara, eu tenho uma sensação de que eu vou morrer de morte iminente, eu tenho a sensação de que eu estou tendo um infarto ou um AVC. Então, essa é a síndrome do pânico, né? A dissociação, o bug, o alarme que perdeu completamente a noção de quando disparar. Ou o TAG, aquela sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer, a dificuldade de relaxar, a supremacia do sistema simpático. A gente aprende no vestibular, né? O sistema simpático, que aumenta a pressão, que aumenta a frequência cardíaca, diante do sistema parasimpático, que é o sistema de maior preservação a médio e longo prazo. Então, a gente vai negociando e o cérebro ele vai entregando aquilo que a gente cobra. Por isso que eu acho ainda que a grande parte das doenças são por mau uso, né? A gente usa de forma errada o presente que a natureza e que a evolução nos deu, que é a mente humana, né? e aí vem a pergunta: o que que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Essa é- Porque o que que acontece? Hoje, quando as pessoas têm dormido muito mal, e o sono é um gatilho, né, para você desenvolver ansiedade, depressão. Só que a pessoa também não dorme bem porque está ansiosa, né? Então, vira um ciclo que a ansiedade acaba te tirando o sono, você dormindo pior, você fica propenso a desenvolver mais essas doenças da mente. Mesma coisa acontece com a atividade física, né? Quando você faz atividade física, você consegue diminuir seu cortisol, você libera adrenalina ali no momento, e isso te ajudaria a dormir e até enfrentar melhor essa situação de ansiedade. Existem, enfim, inúmeros trabalhos mostrando o benefício da atividade física em relação à ansiedade, mas as pessoas são diferentes. Tem gente, e eu vou me colocar nisso, que diante pré-ocupação, né? Eu falo que eu sou um antecipador de problemas. Se eu tenho uma situação nova, né? Ou uma situação que vai envolver uma decisão, alguma coisa, obviamente afeta meu sono em determinado momento. Lógico, eu crio algumas estratégias para que isso, né, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai se conhecendo e vai fazendo essas estratégias para dormir melhor, porque hoje eu entendo a importância que esse sono vai ter até para eu desempenhar melhor numa reunião ou em alguma coisa no dia seguinte. Só que as pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, invejo muito as pessoas que, diante de um terremoto, deitam na cama e dormem. Isso daí é o meu ideal de vida. É, isso é genético, isso é treinável? O que que vem antes, a ansiedade ou o sono? Queria que você falasse um pouquinho nesse contexto. São excelentes questionamentos, né? A ansiedade é uma disfunção justo nesse ciclo, é um excesso de vigília. O corpo ele rastreia, ele se prepara. Então é natural que ele consuma um pouco do sono. Então, as pessoas mais ansiosas dormem pior, têm dificuldade em pegar no sono, por vezes acordam à noite com pensamentos ou acordam até já ansiosos no meio da madrugada. Boa parte das crises de pânico acontecem de madrugada. Pode acontecer também um despertar precoce, de acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir. Então, a ansiedade, por ter mais adrenalina, pelo cérebro ficar imerso nesses pensamentos como se estivesse na luta e fuga, pode levar à insônia aguda, menos de 12 semanas, ou até um problema de saúde, que é um problema à parte, que é a insônia crônica, acima de 12 semanas, dormindo com dificuldade mais do que 2 vezes por semana. Agora, o contrário também é verdadeiro. Dormir pouco ou se privar de sono também aumenta o risco de burnout, de estresse, de desatenção, de ansiedade, de depressão. Então, é uma via de dupla mão. É muito difícil saber quem é o ovo, quem é a galinha. Quando você pensa em depressão e insônia, por exemplo, tem pessoas que têm depressão e depois insônia.
Tem pessoas que começam com insônia e evoluem para depressão. E pessoas que começam com as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, tem que ficar de olho. Se você começar a encolher o sono, e eu falo sono, mas eu quero dizer repouso. Se você começar a comer rápido, descansar pouco, não tirar férias, omitir o seu final de semana, o seu cérebro ele vai acelerando, chega uma hora que o disjuntor ele cai. Todo órgão tem um limite. Se você bebe, chega uma hora que o fígado não dá conta de metabolizar e você tem um problema. Se você malha, se você exagera, o músculo chega uma hora que ele vai derrubar o disjuntor para evitar uma lesão. Então você vai fadigar, vai ter uma lesão. O cérebro é igual. Esse papo de que a gente só usa 10%, ou que Deus ajuda quem cedo madruga, ou que... É tudo mentira. É bobagem. O cérebro ele é finito, a gente já roda no cheque especial, não dá cérebro para um dia, por isso que a gente vai oscilando com fadiga de decisão. Se você não guardar energia, o cérebro não dura a vida toda. Você vai receber esse boleto e vai ter um problema no seu enfrentamento social, profissional. Então, o sono ele é precioso. Precioso para fixar memórias, precioso para você se preparar para o dia seguinte. Se você tiver na dúvida, eu fico em vigília, eu fico no sono, não tem essa dúvida. Durma. Não tem que ter essa dúvida. Você dormir vai melhorar, vai qualificar a sua vigília. A não ser que você esteja numa real urgência. Se estiver numa real urgência, aí pode ter certeza que o corpo consegue ficar uma noite sem dormir, até 2. Então, se for uma real urgência, o problema é que as nossas urgências não são reais. São imagens mentais de pseudo-urgências, que a gente não é real. Então, a gente sempre acha que é por um dia, por 2, e aí compromete. A gente sempre acha que a gente vai fazer uma ponta numa minissérie. E aí a gente faz aquele Grey's Anatomy com 14, 15 temporadas. Então a gente pega um papel social e não abandona mais. Você acha que o autoconhecimento ele é importante para avaliar? Porque, por exemplo, você está numa situação nova. Você avaliou, putz, isso daqui vai me demandar muito, tal. Aí você se preocupa demais por muito tempo, com uma intensidade muito grande. E aí, poxa, quando você passa por aquilo, você fala, pô, rapaz, não precisava de tudo isso. E à medida que você vai se conhecendo e tendo essa consciência, você já consegue antever essas situações e dimensionar a real energia que você vai colocar nela? E esse eu acho que é a grande sacada em saúde mental e saúde física, é o autoconhecimento. A gente tem que conhecer a espécie, como é que o ser humano responde. Então é importante conhecer com cases, com o que a medicina ensina, a psicologia, né? Tem um conhecimento. Mas conhecer aonde o seu calo aperta é importante. Todo mundo tem gatilhos diferentes, limites diferentes. Tem pessoas que têm tendência maior, a depressão, a ansiedade. Ela vai ter que se cuidar mais. Do mesmo jeito que alguém que tem gastrite vai ter que ter um cuidado específico com a alimentação, alguém que tem um problema de pele vai ter que ter outro problema. Então, conhecer qual é o seu limite, a forma que o seu cérebro trabalha, quais são também os sinais de que ele está cansado, ou estressado, ou no limite. Cada corpo fala de um jeito. Ouvir esse corpo, esse chamado, ele é importante. A gente aprendeu a ouvir o chamado da fome, o chamado do sexo. A gente não aprendeu ainda a ouvir muito bem o chamado do exercício, o chamado do sono. A gente até escuta na última hora, mas a gente não vai em direção ao sono como deveria, né? A gente não vai com capricho. O sono ele vem em nossa direção. Isso é um erro, né? Então, ainda mais que você até falou no começo da entrevista, depois que a gente encapsulou o sol não se põe mais, já tem luz elétrica, já tem informação, o trabalho já roubou boa parte da nossa vigília. Então, chega à noite, é muito difícil para o cérebro voltar a ciclar no jeito que ele aprendeu a fazer. Então, o autoconhecimento talvez seja o soft skill do futuro. Quem aprender a reconhecer o seu limite e como você pode entregar com maestria, mas durar por bastante tempo, de quanto em quanto tempo você precisa se reparar, eu acho que essa vai ser a modalidade. A autoproteção vai depender muito desse autoconhecimento. Criar rotina ajuda? Ajuda. O cérebro, quando ele tem rotina, ele fica mais tranquilo, ele fica mais calmo, ele fica menos ansioso. O planejamento do dia seguinte, do momento seguinte, ajuda o cérebro a diminuir a ansiedade. O excesso de rotina, ele é ruim. Tudo na rotina também ele pode deprimir um pouco o cérebro. Mas um pouco de rotina
faz com que o cérebro consiga perceber aquilo que foge, que destoa. Então, a sua vida tem que ser organizada. Alguma rotina é importante para o cérebro não estar sobrecarregado e nem tomando pequenas decisões toda hora. Quando eu programo o meu cardápio, quando eu programo o horário do meu exercício, eu faço com que o meu cérebro não tenha que tomar a decisão num momento desfavorável, porque o nosso cérebro ele varia, né? Eu sou de um jeito de manhã, à noite, cansado, eu sou outro, eu tomo outras decisões. Então, eu posso diminuir isso. Diminuir o multitarefa, fazer uma coisa de cada vez, dar tempo para o cérebro processar a informação. Isso também diminui a ansiedade. Adequar a expectativa. Pega o resultado negativo e fala, olha, se acontecer de forma desfavorável, não tem problema, a gente vai ter um plano B, um plano C. Então, o planejamento ajuda demais a poupar cérebro e ajuda demais a você a manter pequenos hábitos que o seu cérebro talvez não compre se tiver que tomar a decisão no momento desfavorável, que é o hábito do esporte, que é o hábito do sono, que é o hábito do alimento. Todo especialista que você é um grande entrevistador, coloca o hábito como alguma coisa que ajuda o cérebro. Metas curtas, pequenos hábitos, onde você pode fazer, entregar e seguir. Né? Eu costumo dizer que se você precisa criar um hábito, você precisa ter frequência. Ninguém cria um hábito sem frequência. Então, se essa atividade que você está se propondo a fazer, ela é difícil de difícil realização, provavelmente ela não vai se tornar um hábito, né? Se você tem que mudar muito sua vida para executar aquilo, agora se você coloca uma tarefa muito simples, então vou pegar para minha área aqui da atividade física, pô, eu moro no 8º andar, pô, eu vou começar a subir escadas, eu não tenho que ir para uma academia, eu não tenho que colocar um tênis, mas mas vai adiantar 3, 4 minutos por dia? O importante é você ir dando frequência. Seu corpo vai se adaptando e você vai criando esse pequeno hábito, e um hábito vai puxando o outro. Eu gosto muito dessa sua colocação. E aí, claro, a gente poderia ficar muito tempo aqui, e antes de eu pedir as dicas finais, e eu prometo para o nosso ouvinte aqui da CBN que a gente vai voltar para falar mais sobre esses e outros assuntos ligados ao cérebro, eu queria perguntar da ligação de ansiedade e depressão. Uma ligação enorme, né? São doenças diferentes. A ansiedade é uma disfunção no sensor de expectativa, de medo. A ansiedade ela faz com que eu fique com foco no futuro, eu pense em probabilidades, eu fico meio catastrofista, inseguro, com medo. Na ansiedade, eu tenho mais a questão da adrenalina, né? Falta de ar, taquicardia, às vezes tremores. Então, a ansiedade, o sensor que está alterado é o sensor de risco. As coisas tomam uma imagem mental de urgência, de inadequação. Já a depressão, ela é uma outra doença. O sensor que está alterado na depressão é o sensor de prazer. Eu tenho uma dificuldade de extrair prazer em coisas que davam prazer. Eu tenho um humor predominantemente mais melancólico, mais apático, mais entristecido, sem alvo, com uma duração mais que 2 semanas. São 2 doenças muito frequentes que consomem saúde e elas podem estar associadas. Muitos pacientes com ansiedade acabam desenvolvendo depressão. Com depressão, acabam desenvolvendo ansiedade. É curioso que até os tratamentos eles são meio parecidos. Tem medicamentos que têm ação antidepressiva e anti-ansiedade, tem o esporte, que entra como prevenção e enfrentamento dos 2 transtornos, tem a psicoterapia, mas perceba que são cenários diferentes. A pessoa pode ter um e não ter o outro, ou ter os 2 ao mesmo tempo. E os 2 são extremamente frequentes, podendo pegar homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Sabe que o risco da mulher é um pouco maior. Para depressão e para ansiedade, o risco da mulher, sexo feminino, é 2 vezes maior. Mas a gente está falando de 2 doenças que são tão e tão frequentes que todo mundo precisa ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Você sabe que eu descobri essa informação ontem, lendo um livro chamado O Cérebro Ansioso, do autor Dr. Leandro Roberto Teles. Eu indico aqui uma leitura muito gostosa. E aí a pergunta final: quando eu devo procurar um médico? Olha, isso vale para qualquer coisa em saúde mental, tá bom? As doenças de saúde mental, elas não são tudo ou nada. Não é ter ou não ter. É a quantidade. Quanto eu tenho do sintoma, qual é o conjunto da obra. A gente fala, não olha a árvore, olha a floresta. Se você está estranho, se você está com um comportamento esquisito, se você está pensando o mundo de forma que você não costuma pensar, se você está com baixo rendimento social, profissional, escolar,
olha, essa é a hora de procurar ajuda. Se há consumo de qualidade de vida, eu estou triste demais, eu estou melancólico demais, isso já era para ter passado, eu não superei. Olha, eu estou esquisito, eu não sou aquela pessoa que eu era antigamente. Isso já é suficiente para buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, sem preconceito, sem vergonha, sem medo, ou buscar o clínico geral. Por quê? Porque quanto antes o diagnóstico é feito, melhor. A gente tem que ligar o desconfiômetro. E aí é interessante. Você tem que olhar você, mas você tem que olhar os seus pais também. Você tem que olhar os seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, porque você vai cruzar com depressão, com ansiedade, com burnout. Todo santo dia você vai cruzar isso. Se você conversar com intimidade, com empatia, você vai ser um agente de saúde. Então, sem medo, sem tabu, são doenças com tratamento e com excelente prognóstico. Isso é importante deixar no ar. O prognóstico é excelente quando você diagnostica e trabalha dentro do multidisciplinar, respeitando a patologia. O resultado é o melhor possível. Que papo gostoso, doutor Leandro. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de, tenho certeza, de todos os ouvintes. A gente tem que voltar nesse assunto, porque tem muita coisa para a gente explorar. Então, muito obrigado por dividir esse conhecimento. Tenho certeza que hoje muitas pessoas sofrem de ansiedade, depressão, ficam nessa dúvida e tiveram dicas valiosas. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado, Márcio. O Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui hoje. Tenho certeza que você gostou desse papo. Compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast. Já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.